Então, muito obrigado a todos pela vossa presença. É com muito orgulho que olho deste lado do simpósio e vejo esta plateia bem composta e composta não só por montemorenses, que também vejo alguns, mas composta também pelos profissionais desta área, pelos colegas e colegas com os quais partilhamos durante estes dias assim, algumas experiências bem interessantes, bem diferentes, mas sempre num espírito de simpósio, de partilha de informações, de troca de informações, mas sempre descontraída. E isto é uma experiência um bocado inovadora, eu digo mesmo de vanguarda para a arqueologia, porque penso que nunca antes se havia visto arqueólogos a trabalharem em conjunto, vindos de várias áreas, sendo especialistas nessas mesmas áreas, e a juntarem-se todos, cada um a trabalhar no seu software, a termos vários problemas de ligação entre os vários softwares, mas mesmo assim superando-os. E amanhã vamos mostrar os resultados desta maratona que vivemos nos últimos 2 dias, que foram intensivas, que foram duras, mas que penso que mereceram a pena, e se tiverem a oportunidade de aparecer, nós agradecemos, porque de facto os resultados merecem a pena ser vistos. Uma palavra de enorme apreço para o município de Montemor Novo, que apoiou este simpósio de uma forma total. Não é qualquer Câmara que recebe uma iniciativa destas e a apoia desta maneira, e os congressistas e os moderadores também já o mencionaram. O acolhimento tem sido muito bom, e isto é também fruto do trabalho de uma equipa muito grande, e para eles peço uma grande salva de palmas. Ao meu lado está o Gonçalo Lopes. O trabalho do Gonçalo Lopes também tem sido um trabalho que para mim tem sido sempre de surpresa. Porquê? Porque o Gonçalo Lopes eu sempre o vi como um grande profissional, um grande investigador, e eu pedi-lhe ajuda tanto neste projeto da Igreja Matriz, como também já noutros projetos que temos colaborado, pedi-lhe ajuda sobretudo a nível da investigação. Mas quando a parte da investigação acabou e começámos a modelar, e essa parte seria supostamente para mim, quando eu dou para o Gonçalo também já estava a modelar ao meu lado e já me estava a enviar modelos, e portanto este é o primeiro projeto que temos em conjunto em que o modelo é dos dois, e portanto também foi uma experiência de quase como funcionou a maratona, de congregação de vários modelos. Trazemos então a antiga Igreja Matriz e vamos mostrar-vos como ela seria, ou pelo menos a nossa proposta de como ela seria no século XVI. Esta Igreja Matriz era, de facto, a maior igreja que se situava na Vila Intramuros. E aquilo que vos trazemos é a nossa proposta para a sua situação durante o apogeu da Vila de Montemor no século XVI. Nós estamos situados no Ponto Azul, e, portanto, a Igreja de Santa Maria do Bispo situa-se no Ponto Verde, no lado ocidental da Vila Intramuros, e nós tentámos, por vezes, quando começamos a reconstruir algo, e também nos aconteceu quando fizemos o trabalho de reconstrução da Sala do Capítulo, quando começamos a reconstruir algo, temos sempre tendência a ir continuando a reconstruir mais qualquer coisa, e a coisa tem sempre o efeito de avalanche, e começamos a reconstruir a Igreja de Santa Maria do Bispo, e acabámos por ter quase reconstruído o lado todo ocidental do castelo, e pensamos que daqui para a frente poderemos continuar esse projeto, e se o município também continuar com essa intenção de avançarmos com esta questão. Temos aqui uma foto de 1941 da Igreja Matriz, da antiga Igreja Matriz de Montemor Novo. A Igreja de Santa Maria do Bispo tem este nome de Santa Maria do Bispo porque pertencia ao padroado do Bispo de Évora, o Bispo Dom Afonso, e é interessante como é que surge esta igreja aqui no seio da vila de Montemor Novo, porque antes desta igreja existia uma outra igreja, existia a Igreja de Santa Maria da Vila, que pertencia ao Cabido, pertencia ao Cabido, e portanto, existindo uma igreja pertencente ao Cabido,
como existia uma rivalidade com o bispado, também teria que existir uma igreja pertencente ao bispo. E assim surge a Igreja Santa Maria do Bispo. Podem ver o pórtico. O pórtico se mantém mais ou menos intacto desde os anos 40 com este aspecto. Podemos vê-lo ainda assim hoje. Este pórtico também já foi usado, é pelo menos um dos símbolos do Castelo Montemor Novo e também um dos símbolos da nossa cidade. E durante muito tempo foi utilizado também como símbolo da freguesia de Nossa Senhora do Bispo. Esta igreja, pronto, também era sede de paróquia, precisamente a sede de paróquia de Santa Maria do Bispo. Segundo a tradição, São João de Deus terá sido batizado nesta igreja, e faço só esta menção aqui, é só inicial, só para depois fazermos uma ligação mais à frente, concretamente com uma representação, com uma das poucas representações que temos da Igreja Santa Maria do Bispo. Nesta imagem temos o levantamento fotogramétrico que executámos para a Morbase e que foi lançado no dia 8 de março, precisamente no dia em que se celebra o nascimento deste santo. Ora, aqui podemos ver uma fotografia aérea da zona da ruína e esta imagem é mesmo só para terem uma sensação inicial de como está esta ruína na atualidade. Antes de mais, boa tarde a todos. Como vocês sabem, pronto, o nosso projeto é de reconstituição da Igreja de Santa Maria do Bispo, da Matriz de Montemor, e como toda a gente sabe, um trabalho de reconstituição ou reconstrução virtual é sempre um trabalho de possibilidades e impossibilidades. E dentro das nossas possibilidades temos a ruína, aquilo que resta da Igreja. Temos aquilo que resta da igreja, que se resume à parte da parede da fachada, ao portal e ao início do janelão da fachada. Resta depois o fundo de uma capela quinhentista. A capela mor existe, mas a capela mor quinhentista desapareceu completamente. E do lado direito, o que resta de uma capela medieval teria sido conservada mais ou menos na altura, teria sido conservada pelo restauro quinhentista. Por algum motivo, não sabemos qual, mas restou ali, que acabou depois, mais tarde, oculta por uma parede de outra capela no século XVII. E foi isso que permitiu a conservação de um vestígio medieval dentro da igreja, que de outra maneira todos desapareceram. Se não existem do século XVI, muito menos vestígios medievais nas naves. Dentro das possibilidades e daquilo que foi possível podermos usar para reconstituir, restavam algumas coisas, mas deram alguma informação preciosa. Por exemplo, na fachada restam os negativos daquilo que assumimos que seriam as pilastras que fariam a separação das naves da igreja. A igreja tinha 3 naves. Isso é dito nas memórias paroquiais. No século XVIII ainda é descrita com 3 naves, com 7 colunas onde se apoia, nas quais as abóbadas da igreja. O coro dividido naquilo que o pároco diz em 3 coros, ou seja, o coro estava dividido por paredes, estava tripartido, provavelmente aproveitando os tramos laterais para fazer uma repartição mais ou menos igualitária desse coro. Mas este é o nosso ponto de partida. Aqui numa das fotografias temos o fundo de uma das da capela quinhentista que resta, que era conhecida pela Capela de São Jorge, que nos permitiu saber a altura, pelo menos, daquilo que poderia ser daquilo que poderia ser da outra capela lateral, e de como é que se organizava a abóbada que resta, parte da nervura embebida na parede e mais uma parte ainda da abóbada. Isto foi precioso para podermos definir, pronto, e pegando naquilo que o César tinha dito há bocado, a proporção e a medida são coisas muito importantes numa reconstrução virtual, porque é o que nos vai definir aquilo que é possível e aquilo que não é possível. E neste trabalho, pela proporção desta capela lateral, conseguimos definir a outra capela lateral e a largura da capela mor, por defeito. Ainda restam uns vestígios muito pequenos, muito tenues das paredes laterais, que nos definiram depois, a partir do levantamento de um levantamento topográfico, permitiu-nos definir as larguras e os alinhamentos das paredes.
das paredes das quais restam ainda um pouco da espessura. Resta ainda também uma parte da torre cineira deste período, que até à decadência e à destruição da igreja se deve ter mantido mais ou menos o mesmo. Portanto, ele é do século XVI, ainda resta um pilar da fresta dos sinos, que ainda lá está. Isso também nos permitiu definir a altura do campanário. À parte disto, há numerosos, não tão numerosos assim como gostaríamos, infelizmente, mas há ainda uma quantidade boa de elementos arquitetónicos dispersos por Montemor, dos quais uma boa parte se encontra na associação, no edifício aqui do Convento de São Domingos, que é da Associação dos Amigos de Montemor, como algumas chaves da abóbada, que serão, pelo menos estas duas que estão aqui na imagem, serão da Capela de São Jorge, daquela capela lateral, que foi das últimas coisas a cair e a ser destruída da igreja, e resta a pia batismal, onde terá sido batizado São João de Deus. E a pia batismal, como era uma peça de devoção importante para Montemor e sobretudo para o país também, para todos os efeitos terá sido aqui batizado um santo, foi trazida para a nova igreja matriz, que é a igreja do Convento de São João de Deus. Este era o levantamento que eu falava há pouco, que foi um levantamento feito para a Direção Regional de Cultura do Alentejo. O castelo a área do castelo foi praticamente toda levantada, mas aqui temos em destaque a zona onde se encontra a igreja de Santa Maria do Bispo. Temos a verde mais recuado, temos a parede da fachada da igreja e uma parte da parede lateral, com um muro já do século XIX, porque a igreja, depois de ter sido da paróquia transferida e da igreja ter sido profanada, foi transformada em campo de cultivo. Ainda hoje lá existe o que resta de um olival e provavelmente em corral, porque restam negativos na parede de vigas de um possível telheiro. Mais à frente temos ainda existe o adro, o muro do adro, portanto por aqui já podemos trabalhar com alguma coisa. Lá está, porque resta muito pouco da igreja e das naves e aliás do corpo da igreja resta nada, absolutamente nada. Aqui temos um levantamento que diria apesar de não o termos trabalhado do ponto de vista da arqueologia e da arquitetura, é um levantamento só por si, com essa importância. Está praticamente feito, apesar de não atribuídas, tem unidades estratigráficas evidentes, e é um excelente ponto de partida para começar qualquer reconstrução dentro daquilo lá está, dessas possibilidades. Muito embora com um defeito não é do levantamento, é que parte da estrutura que aqui está é já dos séculos XVII e XVIII, portanto deu-nos uma ajuda preciosa na definição da cabeceira da igreja, de uma parte, mas não foi totalmente o ponto de partida para a reconstrução da cabeceira da igreja. Aqui temos a vista frontal, ou seja, para o interior da igreja, do mesmo alçado, em que se vê claramente a tal a capela quinhentista, o que resta da capela quinhentista, e que foi precioso também porque evitou que tivéssemos que ir lá nós tirar medidas, e apesar de termos ido tirar muitas de escadote e das dificuldades que isso traz, mas evitou termos esse trabalho. A Capela Mor aqui representada, que se vê claramente, é uma coisa já dos séculos XVII e XVIII, que praticamente destruiu aquilo que havia da Capela Mor quinhentista. Assim como a sacristia, que já é do século XVIII, pleno. Aqui temos já um tratamento do ponto de vista da arqueologia e da arquitetura do que resta de um arco de uma capela medieval, da capela medieval que ficava à direita, aquela que está oculta por trás da capela setecentista, em que se nota, vêm-se claramente os arranques de um arco, aliás, dois arcos. Um arco frontal, o que vemos, um arco frontal, que estranhamente é uma solução arquitetónica
que eu não consigo, aliás, não conseguimos explicar, mas era assim, é um arco cego. Este arco não conduz a lado nenhum, porque já batia na parede do fundo da cabeceira. Com o qual cruza um arco perpendicular a esse mesmo arco. Portanto, temos ali um espaço compreendido, um espaço mais ou menos quadrangular, compreendido por o que resta de dois arcos quebrados, medievais. Portanto, isto faria parte do fundo de uma capela medieval, cujo o arco lateral faria o ingresso na capela-mor medieval e que passa a fazer o ingresso também na capela-mor quinhentista. Ou seja, esta parte aqui mantém-se. E na verdade deu-nos algum trabalho e algumas dores de cabeça ver estas possibilidades e impossibilidades de integração dentro do modelo, porque não foi muito fácil. Para já porque o espaço é irregular, o levantamento também nesta parte da igreja não responde a algumas questões e pronto, dentro daquilo que é possível depois no vídeo, se tiverem dúvidas, é mais fácil explicar a ver do que agora neste momento. Eu há pouco falava-vos que efetivamente não temos muitas representações da Igreja de Santa Maria do Bispo, representações gráficas, mas curiosamente no espaço de 10 anos, e tendo em conta a vida da Igreja, no espaço de 10 anos, entre 1669 e 1679, temos duas representações. Esta gravura de Pier Maria Baldi, que é reconhecidíssima e utilizada em vários recursos do município de Montemor Novo, mostra-nos precisamente uma representação do castelo já no século XVII, e conseguimos ver aqui, nesta zona, a igreja de Santa Maria do Bispo, ainda construída, ainda completa, e aqui já conseguimos perceber, para além do campanário, conseguimos perceber a estrutura de duas águas do telhado, embora esta representação de Pier Maria Baldi nos levante aí também algumas questões até do ponto de vista teórico e até de contraste com aquilo que existe atualmente no Castelo Montemor Novo. Concretamente, a existência deste torreão e a existência destas arcadas colocam-nos algumas dúvidas em relação à veracidade de tudo o que está aqui representado nesta gravura. Chamei ainda a vossa atenção para a presença destas três janelas que tudo nos indica pertenceriam ao Paço do Bispo, que nesta altura já existiria ao lado da Igreja de Santa Maria do Bispo. Para além da gravura de Pier Maria Baldi na atual Igreja Matriz, por baixo do coro, mal entramos na atual Igreja Matriz aqui em Montemor Novo, temos uma representação do nascimento de São João de Deus, por isso fiz aquela menção a início a este santo. E segundo a tradição do nascimento de São João de Deus, quando este santo nasceu, os sinos da Igreja de Santa Maria do Bispo tocaram sem qualquer tipo de ação humana, e é isso que vemos representado nesta ilustração. Pese a lenda ou a história, o rigor científico que provavelmente será igual a nada, mas de qualquer das formas temos aqui uma representação da Igreja de Santa Maria do Bispo, novamente com um telhado de duas águas. Vemos já uma parte da frontaria também, como ela seria no seu estado completo, e os contrafortes na lateral. Portanto, mais um indício de como seria esta igreja no seu estado completo. Partimos então para aqui, depois, infelizmente, apesar disto já ser uma fonte conhecida, acabámos por só ter acesso a ela no fim do trabalho e acabámos por não poder alterar algumas coisas no nosso modelo. Isto é o livro de despesa da obra da igreja, paga pelo cardeal Dom Afonso. Infelizmente, este documento está truncado, só corresponde ao ano de 1534, que é o ano de finalização da obra. Portanto, já só restam os apontamentos de quanto foi pago em varões de ferro para as grades das janelas, de quanto é que se gastou em cordas e outro tipo de acessórios para montar andaimes, para fazer as pinturas e acabar algum reboco, quanto é que se gastou nas vidraças das janelas, dá alguma informação importante a esse nível, porque diz como é que as vidraças foram postas.
Mas infelizmente não nos dá informação nenhuma para além desta fase final da obra, ou seja, não nos diz quanto é que foi gasto com pedreiros, carpinteiros, no grosso da obra, aquilo que nos podia informar de como foi construída a igreja e daquilo que tem a igreja, acaba por ser estéril desse ponto, apesar de se retirar alguma informação para os pormenores. Dentro das fontes, temos também outro documento de 1534, que é o livro das visitações da Arquidiocese de Évora, também ordenado pelo Cardeal Dom Afonso. Só explicar, o Cardeal Dom Afonso era filho do rei Dom Manuel e era bispo de uma série de cidades de Portugal, entre as quais a Guarda, entre as quais Évora, e o Dom Manuel tentou fazê-lo cardeal aos 6 anos de idade. Pronto. E é nesta altura, ele sendo bispo de Évora, ordena a obra e ordena uma coisa que são as visitações, que infelizmente coincidem com o ano 1534, que é o fecho também da finalização da obra. Ou seja, a visitação da igreja, obviamente a igreja não tinha nada para corrigir, como eles diziam na altura. Ou seja, não tinha nada para reparar, portanto, porque a igreja era nova. Neste momento a igreja é nova, não havia nada de alterar na igreja, logo não nos dá informação de como era a igreja e do estado em que estava, exceto aquelas coisas que não nos interessam assim tanto, como paramentos, alfaias litúrgicas, etc. Mas isso já diz respeito a outras questões, não propriamente da reconstrução da igreja. E as memórias paroquiais? E as memórias paroquiais. As memórias paroquiais... temos a felicidade e a infelicidade de as ter, porque as memórias paroquiais não nos explicam muita coisa que precisávamos saber e dizem-nos coisas que aparentemente são impossibilidades. Uma delas é que a igreja tinha 14 colunas, ou seja, as abóbadas assentavam em 14 colunas. Portanto, em 3 naves, 14 colunas, 8 tramos. Ou seja, no espaço compreendido, provavelmente é difícil visualizarem, mas 7 colunas de cada lado tornavam o espaço apertadíssimo dentro da igreja. Ou seja, no fundo, a igreja acabava... os ofícios litúrgicos era difícil vê-los cá de trás, ou seja, traz uma quantidade de problemas à própria estrutura da igreja que acaba atafolhada de colunas. A solução que... Ou seja, era preferível não sabermos isto, porque também não... eu digo isto em ar de gozo, que é óbvio que é importante sabermos isto, porque é a estrutura da igreja que estamos a reconstruir, mas coloca-nos um problema que na altura demos muitas voltas, porque não há nenhum exemplo com tantas colunas. Então, o exemplo mais próximo que encontramos foi São Paulo de Pavia, que é aqui num concelho ao lado, no concelho de Mora, que tem 6 colunas dentro da igreja, menos mal, o que dá 7 tramos. Mesmo assim, continua a ser um número exagerado de colunas, porque mais uma vez porque não há nenhum exemplo, e batemos as igrejas todas de norte a sul do país desta altura com 3 naves. Depois há o problema de haver poucas igrejas conservadas com 3 naves do século XVI, manuelinas, e chegámos à conclusão, para podermos respeitar aquilo que é dito nas memórias paroquiais, ou seja, para arranjarmos uma solução de compromisso, foi tudo bem, o padre não explica que tipo de colunas são, o que vamos fazer é as 2 das colunas das extremidades passam a ser pilastras, se fazem à mesma parte do sistema de sustentação das abóbadas, só que não estão no meio da igreja, e isso evita o pejamento da própria igreja. Não fica um espaço atafolhado. Assim passam a ser 5 colunas, o que já é um número considerável, porque a maior parte das igrejas nesta altura tem 3, 4 colunas cada lado, e assim conseguimos resolver este problema desta maneira. Um dos melhores exemplos, e foi quase miraculoso termos lembrado e encontrado, é a igreja de Nossa Senhora da Assunção de Arronches. Foi construída quase na mesma altura, tem as mesmas proporções, as dimensões são muito próximas e, como podem ver, neste caso tem 4 colunas no interior da igreja, das quais se acrescenta mais 2 que são pilastras. Portanto, faz muito mais sentido. E ainda por cima, sendo o telhado 2 águas, tínhamos o problema das 3 naves, ou seja, seriam as naves escalonadas, como por exemplo Alvito ou Viana do Alentejo.
Não, fica resolvido o problema. É uma igreja-salão. As naves estão todas à mesma altura. E daí o telhado de 2 águas. Pronto, esta igreja foi providencial até para reconstituirmos a proporção do nosso modelo. Aqui temos a igreja de São Paulo de Pavia, que foi outro ponto de partida. É aquilo que no fundo, nos salvaguardou e nos fez pensar... Bom, se calhar poderá haver essa possibilidade das 7 colunas. E de facto, cá está, é uma igreja mais estreita e mais pequena. E o espaço... Há outra coisa que eu gostava de chamar a atenção. A igreja de São Paulo de Pavia tem um problema, que é uma construção medieval. E no século XVI resolveram mudar todo o sistema de cobertura, que provavelmente até deveria ser em madeira, para pôr abóbadas. A espessura das paredes, tanto a espessura das paredes como a estrutura da igreja, provavelmente não aguentavam o peso de uma abóbada. E então multiplicaram os pontos de apoio para poderem lançar essas abóbadas. Ou seja, há muito mais pontos onde se pode descarregar esse peso. Em Montemor, a solução parece ter sido a mesma, porque as paredes são muito finas. Por exemplo, as de Arronches, para aquela proporção, têm cerca de 1 metro e picos, que deve ser à volta de uma vara, 1,10 m. A de Montemor, as paredes laterais, têm 66 cm, que é um côvado, que para uma estrutura tão grande, muito mais larga, teria que ter mais pontos de apoio, mas 7 é exagerado, porque depois a cada ponto de apoio há de corresponder um contraforte. Ou seja, no fundo fazia uma floresta de colunas dentro da igreja, o que era mais ou menos impossível, assim como a igreja toda cortada por contrafortes. Mesmo assim, o aspecto, depois veremos como é que ficará o 2D da planta. Aqui a igreja de Alvite serviu-nos de exemplo, por acaso falta aqui uma fotografia, mas, ou melhor, não está aqui a fotografia que seria o melhor exemplo. Usámos-la por causa da tripartição do coro. Porque a igreja de Alvito tem o coro dividido em 3, usando os tramos da própria divisão das naves, só que tem uma particularidade: os tramos laterais do coro são fechados com painéis de tijolo e argamassa perfurados, ou seja, com um padrão mais ou menos geométrico. E foi esse padrão, que foi um padrão parecido com esse que utilizamos na reconstrução da igreja. Por uma razão, é que a meio do coro, na transição para as naves, aparece-nos uma ombreira de porta. E essa ombreira de porta quer dizer que existe lá uma parede a dividir o coro. Portanto, multiplicado por 2, o outro tramo também estaria fechado com uma porta. E de facto o padre diz isso, que o coro eram no fundo, na verdade, 3 coros, portanto dividido em 3. Usámos esta opção da igreja de Alvito como exemplo. Para além dos paralelos das igrejas, procuramos paralelos a nível local, concretamente na igreja de Nossa Senhora da Visitação, aqui em Montemor Novo, e estes exemplos estão todos aqui mais ou menos de Montemor Novo. Temos também o levantamento fotogramétrico desta chave que está aqui em São Domingos e que pertencerá a Santa Maria do Bispo. E temos também aqui este exemplo de um teto nervorado da igreja de São Francisco. Aqui também este portal do claustro de São Francisco e aqui o portal da igreja de Nossa Senhora da Visitação. Porquê é que fizemos estes levantamentos fotogramétricos? Estes levantamentos fotogramétricos ajudaram-nos a que na modelação usássemos, por exemplo, a chave usámos-la mesmo no modelo fotogramétrico, mas concretamente neste teto nervorado e os portais acabámos por reconstituir outros exemplos baseados nestes modelos nossos e que acabam por inserir na forma, e portanto são paralelos. Procurámos paralelos para reconstruir aquilo que efetivamente através da arqueologia e da arquitetura não conseguíamos obter informação direta. Estas três imagens é o São Bartolomeu que está presente no Museu de Évora, que não se sabe o local de origem. Temos este São Brás que está no convento de São Domingos aqui em frente e que pertenceria à coleção do convento de Nossa Senhora da Salvação. E temos esta Senhora do Oco, que será a Senhora do Oco que nós vamos usar para representar o altar da Capela Mor. Para além da fotogrametria que usámos aqui, fizemos também fotogrametria manual das estruturas que ainda existem na atual ruína.
E quando estávamos a fazer este levantamento fotogramétrico, tentámos fazer a topografia através de uma planta de AutoCAD que pertencia ao município, e tentámos várias tentativas até com os técnicos do urbanismo do município, e nunca conseguimos uma topografia que fosse aquilo que nós idealizávamos. E quase, aliás, literalmente caído do céu, chegou-nos um contacto do João Marques da Geodrone, que se ofereceu para nos oferecer este levantamento fotogramétrico de alta qualidade com um drone, e foi quase um episódio caricato, porque nós pensávamos que ele ia perder horas de volta disto, e também aí se vê a evolução da tecnologia atualmente. O João chegou ao castelo, perguntou-nos qual era a área que nós procurávamos ter um modelo 3D para trabalhar, e montou o tripé, montou o computador em cima do tripé, projetou os vários varrimentos do drone, e passado 10 minutos tínhamos o levantamento feito. Isto também mostra um bocado a qualidade do trabalho do João, e pronto, este trabalho é meio do Gonçalo, mas também é do João por esta excelente contribuição que muito nos ajudou, sobretudo para perceber a modelação do terreno, que obviamente não seria aquela que existiria no século XVI, mas permite-nos modelá-la, permite-nos trabalhá-la e adaptá-la àquilo que seria o contexto de 1534. Aqui voltamos à planta com as suas possibilidades e impossibilidades. De facto, pronto, a solução que chegámos foi esta, foi dividir as naves com 5 colunas independentes, e mais duas adoçadas, ou seja, 2 pilastras, isto por cada nave. A cada ponto de apoio corresponde a cada coluna, no fundo, corresponde a um contraforte, que era assim canonicamente, não quer dizer, ficamos com essa dúvida, não temos a certeza, mas deveria ser assim. O coro, pronto, o sistema de abóbadas que utilizámos foi o sistema de pavia, que também é usado em São Francisco de Évora, portanto não havia de ser muito diferente. O de São Francisco, poderíamos ter usado o de São Francisco aqui de Montemor, mas usámos só na Capela Mor. É mais complexo, o sistema de nervuras é mais complexo, e numa área tão grande, se calhar a ideia seria optar pelos sistemas um pouco mais simples. As naves laterais fica cruzamento simples de nervuras, como há em Pavia, em Arronche, em diversos sítios. Do lado direito temos uma capela que eu não referi, que era a capela de São Bartolomeu, que era administrada pela Câmara. Temos notícia dela pelas memórias paroquiais, mas também pelas visitações, e sabemos que a capela foi construída em 1457, creio eu, 7 ou 4. Neste caso utilizámos a capela, uma das capelas laterais da Igreja de São João Batista aqui de Montemor, à mesma proporção, à mesma dimensão, porque é contemporânea e era o melhor modelo que tínhamos para utilizar. Foi sem tirar nem pôr-se, foi mesmo o melhor modelo. Aquilo era a planta ao nível do coro, aqui temos a planta ao nível do pavimento. Pronto, o sistema não muda muito, temos aí as abóbadas. Há bocado, já me esqueci, há bocado queria chamar a atenção por causa de uma das capelas laterais. De uma das capelas laterais, que é do lado direito, não aquela saliente, mas a que encosta à Capela Mor. Essa tivemos que o arco está mesmo encostado à muralha, aquele arco medieval, e tivemos que arranjar uma solução para fazer coincidir aquilo que há da igreja com o espaço disponível, e optámos por lançar um segundo arco por cima desse arco cego, para poder manter a proporção da capela e criar um espaço mais ou menos quadrangular nesse sítio. As escadas do coro, é verosímil que fossem naquele sítio, que fossem uma escada em caracol. A do século XVIII era um corredor que seguia ao longo da nave vinda da sacristia. Mas isso criava-nos um problema que era depois, que é um acesso que não é visível em nenhuma das representações. No balde é difícil porque o desenho é muito pequeno, mas na pintura do convento de São João de Deus, da igreja de São João de Deus,
Não existe nenhuma construção mais encostada. Nota-se lá qualquer coisa, mas não nada que fosse ao longo do corpo da igreja que justificasse começar num corredor. E optámos por isto, por uma escada em caracol. Isto é o registro dos alçados, fizemos a 2 dimensões, foi aquilo que foi o nosso ponto de partida. É muito esquemático, mas foi o que serviu, no fundo, para criarmos tanto a planta como estes alçados, para criarmos o modelo. Antes de explicarmos o modelo a 3 dimensões, vamos então revelá-lo.
Obrigado. É bom ver também algum apreço depois de tantas horas de trabalho e horas que às vezes, dias que às vezes não tinham fim, e sobretudo porque fomos construindo isto ao mesmo tempo que íamos organizando o simpósio e algumas coisas foram ficando para trás, que, por exemplo, e já falámos disso durante a maratona da sujidade das paredes, que dão algum é um preciosismo, mas que atribui algum fotorrealismo ao modelo. Obviamente não podíamos construir este modelo da Igreja de Santa Maria do Bispo em 1534 sem tentar dar algum rigor científico e tentar passar esse rigor científico a quem vê o modelo. Nesse aspecto tem sido fundamental para tudo o que tem sido modelação 3D nos últimos tempos, tem sido fundamental esta escala desenvolvida pelo César Figueiredo e pelo Pablo, que já hoje nos presentearam com excelentes apresentações. E para a qual também já damos algum do nosso contributo e temos ajudado a desenvolver esta escala e muito nos orgulha ver, por exemplo, já no trabalho do Gustavo, aquela animação com a escala, e também já assumimos a escala um pouco já como nossa, portanto, e acho que é também assim que esta escala se vai difundir. Concretamente, no que diz respeito ao nosso modelo de exterior, este pano de muralha, quem conhece o Castelo de Montemor sabe que este pano de muralha ruiu e entretanto já não existe. Existe sim o pano virado para a cidade, que foi recuperado provavelmente até com algumas dos materiais que existiam na muralha deste lado. A torre do Anjo ainda é existente, obviamente, mas e está neste momento a ser alvo de uma intervenção para estabilizar o talude. A Torre do Anjo existe no século XVI, mas de uma forma diferente, porque ajuda-me a partir do século XVIII. Sim, é adquirida pelo... XVII. A partir do século XVII é adquirida pelos contos de Santa Cruz, que também adquirem o Paço do Bispo, que representámos ao lado da Igreja de Santa Maria do Bispo. Adquirem também a Torre do Anjo e constroem aquele telhado que hoje conhecemos, com aquelas janelas. Portanto, a Torre do Anjo que nós conhecemos no século XVI seria mais parecida com a Torre da Maura, com a atual Torre da Maura. Vemos aqui a vermelho o existente, com as cores mais frias, aquilo que é imaginado, mas é imaginado com paralelos. Concretamente, todas as habitações que colocámos à volta do modelo da Igreja de Santa Maria do Bispo são baseados nas construções quinhentistas que conhecemos no nosso arrabalde. E pronto, temos a estrutura do adro que colocamos aqui e passamos para o interior. Queres explicar o interior? Sim, o interior basicamente é aquilo que já tinha dito em relação a nada disto existe, ou melhor, o existente é só parte da fachada, todo o resto tivemos que criar a partir de elementos de outras igrejas, a partir de descrições, portanto, daí esta mancha cromática, não é tudo vermelho, vai perdendo cor à medida que se vai perdendo a evidência. Pois bem, as grades, as portas estão a roxo, que é o último elemento de menos veracidade. Tudo o resto, janelas, as paredes laterais, pronto, teriam de existir, mais ou menos assim. Há mais algum? Sim, é isto. Neste caso, as capelas laterais, pronto, de São Jorge existe, é o que está a vermelho, existe o arco da capela medieval, tudo o resto não existe, mas temos descrições. Os altares sabemos que existiam, não sabemos se tinham exatamente esta forma, tal como o retábulo da Capela Mor. É muito interessante e compõe muito bem, mas é um retábulo composto com várias pinturas que nem sequer pertencem ao mesmo retábulo. No fundo, tentou-se compor aqui, sendo a padroeira Nossa Senhora da Expectação, tentou-se criar aqui um ciclo da vida da Virgem com vários painéis, o que nem sempre é fácil, até por uma concordância de cores, de temática, de épocas, mas pronto, assim o compusemos.
a partir de um retábulo da Igreja da Misericórdia de Arraiolos, de uma pintura de Jorge Afonso do Museu da Arte Antiga e etc. A composição dos altares, nenhum de nós sabia como é que era um altar, e muito menos agora quanto ao altar com a disposição canónica das coisas, muito menos no século XVI. A fonte que utilizamos foi as representações das missas de São Gregório, que é um tema muito comum na Idade Média, no século XVI, que tem mais ou menos as coisas, sendo uma representação de uma missa, tem as coisas lá dispostas como deveriam ser, e assim construímos um mobiliário. Sabemos que na nave, do lado esquerdo, existia um altar de Santa Catarina que estava lá desde o século XV também. A pintura não foi fácil, isto parece ridículo, mas dentro daquilo que havia disponível não conseguimos encontrar. Esta pintura não é portuguesa, esta pintura é espanhola, creio que não me lembro qual é a catedral, mas tiramos nota, como é óbvio, temos de ter esse cuidado, mas não me lembro exatamente que catedral é que é. E pronto, posto isto, acho que não tenho mais nada a acrescentar. Sim. E pronto, só deixar estes agradecimentos, que de facto fazer um modelo de uma igreja envolve muito esforço e muitos contactos, e sem estas entidades não o teríamos conseguido. Muito obrigado pela vossa atenção.